Nesse vídeo rápido, eu, como uma advogada especializada em direito médico, vou te mostrar como ter uma clínica segura, sem medo de processo, e você, profissional da saúde e da estética, poder fazer aquilo que você mais sabe, o que é atuar com zelo, com a melhor técnica, sempre pensando em entregar o melhor resultado. Hoje eu vejo excelentes profissionais da saúde e da estética perdendo sono, e eu atuo com esse nicho há aproximadamente 6 anos, sempre pensando em oferecer as melhores soluções, enfim. Mas acontece, né, que infelizmente nem tudo está ao alcance daquele profissional da saúde. Não basta hoje saber executar muito bem uma técnica, se especializar, enfim. Lógico que isso é um caminho necessário, porque ninguém quer atender um paciente, acordar determinado dia e falar vou causar mal a alguém. Eu sei que a gente não está lidando com esse tipo de pessoa, até porque alguém que vai buscar o auxílio de um advogado especializado na área, porque sempre está pensando em quê? Na segurança do paciente. Então, o que eu quero demonstrar para você que está aqui assistindo esse vídeo e querendo entender como atuar com segurança, como ter a sua clínica protegida e, lógico, tendo o aparato de todo o prontuário do paciente. Quando eu falo num pacote de documentos, a gente está falando ali em 10 modelos, você já baixa na hora, pode editar alguma coisa porque ele é editável, mas já utilizar ali de pronto na rotina da sua clínica, não é somente sobre um documento, não é uma burocracia, não é apenas um papel. É aquele documento que vai dar todo o suporte necessário para você informar o seu paciente sobre aquele procedimento, sobre aquele tratamento, que é inclusive a função do termo de consentimento livre e esclarecido, que é o quê? Demonstrar e explicar para o seu paciente que é uma pessoa leiga e é tida na justiça como alguém com uma conhecimento técnico menor, né, bem menor que o seu, a gente não está falando ali de superioridade, enfim, mas a gente está falando na técnica. Quem detém a técnica é o profissional da saúde e da estética, e é o dever de você, profissional, explicar tudo para o seu paciente e como você consegue demonstrar que ele estava plenamente ciente de todos os riscos, efeitos colaterais que ele poderia se submeter ao realizar um procedimento com você. É só pelo termo de consentimento livre e esclarecido, porque caso haja um processo judicial, inverte-se o ônus da prova. E, Fernando, o que é inverter o ônus da prova? É o seguinte, o profissional da saúde e da estética tem que demonstrar, através de documentos, enfim, que aquele paciente estava plenamente ciente de todos os riscos, de cumprir as recomendações que vocês passaram para aquele paciente, sendo ele extremamente responsável e corresponsável pelos resultados a serem obtidos. E eu sempre falo que o principal documento quando vocês vão atender um paciente é a ficha de anamnese. Ali vocês pegarão todas as informações necessárias de histórico médico, de rotina de vida, de anseios da queixa principal do paciente sobre as medicações que ele está utilizando, e a partir dali traçar um plano de tratamento, daí a partir também mostrar para ele os valores daquele procedimento ou tratamento que ele está pensando em fazer diante da sua queixa principal. E tudo isso precisa estar o quê? Documentado e assinado. Então, um prontuário hoje do paciente, a gente não fala num prontuário médico, né? Quando a gente fala num prontuário médico, a gente está falando talvez de uma forma geral, mas querendo ou não, o prontuário pertence ao paciente, ao profissional da saúde, da estética, cabe o dever de guarda, mas caso aquele paciente ele solicite a cópia daquele prontuário, lógico que vocês precisam fornecer. E cadê esse prontuário caso esse paciente venha te pedir uma cópia? Porque enquanto está indo tudo bem, todos os procedimentos estão correndo da melhor maneira possível, nenhum paciente vai te reclamar. O problema é, a partir do momento que às vezes vocês falam não, a partir do momento que às vezes chega aquele paciente querendo impor regras de políticas internas na sua clínica, de reembolso, de multa, de cancelamento de procedimento, ali começam a surgir alguns desentendimentos entre vocês. Então, por isso que eu bato muito na tecla da documentação necessária na hora de realizar um procedimento. E o que a gente tem visto aqui nos tribunais, eu vou deixar aqui algumas decisões para vocês verem. Existe uma figura no direito que se fala na falha do dever informacional. Então, vocês, profissionais da saúde e da estética, têm o dever, têm a obrigação legal, tá?
legal, de lei e ética. Se vocês pegarem todos os códigos de éticas de vocês, profissionais da saúde, médico, cirurgião dentista, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, é dever de vocês elaborar um prontuário para aquele paciente. A partir do momento que vocês não elaboram um prontuário, a partir do momento que o paciente ele não foi plenamente informado sobre todos os riscos, sobre todas as obrigações que ele deveria seguir, todas as recomendações, vocês são condenados com a figura da falha do dever informacional. Isso aqui a gente está falando em condenações de 10, 15 mil reais, tá? Eu sempre gosto de trazer um exemplo da ETIP, o edema tardio intermitente persistente, que é aquele edema que às vezes o paciente tem depois de fazer um preenchimento com ácido hialurônico. Muitas vezes ele tem essa reação tardia, esse edema demasiado, ele acaba até ficando bem desfigurado, assimétrico, porém isso é uma reação do próprio organismo do paciente. Então vocês que trabalham com preenchimento com ácido hialurônico sabem muito bem do que eu estou falando. E se vocês, isso assim eu vejo aqui diariamente no meu escritório, se vocês não informarem para o paciente da possibilidade de ETIP e ele vier a ter o ETIP e vir pedir dinheiro de volta, mas se vocês não explicaram isso, vocês são condenados. ETIP não é erro de execução da técnica, mas sim é uma reação do organismo do paciente. Porém, cabe a você, profissional da saúde e da estética, explicar tudo para o seu paciente. Senão, incorrerá na falha do dever informacional. E é isso que eu trago para vocês nesse produto. A importância da documentação, eu falo muito da documentação. Eu falo das principais dúvidas que hoje permeiam a realidade de uma clínica: câmera de segurança, uso de imagem, os colaboradores que estão ali no seu estabelecimento, qual tipo de contrato fazer. Ele é uma pessoa que está sendo seu empregado ou ele realmente é um parceiro ali da clínica que está atuando com percentual de repasse, de procedimento? Enfim, vocês documentam isso, vocês conseguem separar as responsabilidades de execução de procedimento? A sua clínica, ela está preparada para a visita da vigilância sanitária, os fiscais da vigilância sanitária? A sua clínica está regularizada perante o seu conselho de classes? Você tem um responsável técnico? Você chegou também a contratar um seguro de responsabilidade civil? Caso vocês recebam algum processo judicial por alguma falha de execução de procedimento ou uma alegada falha, tá? Porque o que eu vejo aqui na minha realidade de advogada dessa área e defendendo os profissionais da saúde e da estética, é que uma boa documentação, lógico que falhas podem acontecer, imperícia, negligência, imprudência, a gente não está falando disso, mas vamos pensar numa conduta que foi tecnicamente perfeita diante daquela necessidade, daquela fisionomia do paciente, porém tudo precisa estar muito bem documentado. Pacientes que abandonam o tratamento e o profissional acaba não notificando esse paciente e supondo ele perde algum resultado até então obtido, porque supondo ele tenha que voltar em várias sessões, ele acaba não voltando. Tá, qual é a obrigação? Não tem como vocês saírem da sua casa, irem até a casa do paciente e forçá-lo a continuar um tratamento contigo. Porém, é seu dever notificar, informar, falar que caso ele não compareça, ele perderá ali os resultados potencialmente alcançados, porque se ele não comparecer, pode ser que ele piore um quadro dele de saúde, porque o tratamento não terminou. Então a gente vê muito isso na odontologia, por exemplo, quem mexe com implante, com prótese, aquele paciente que não volta, fica com provisório na boca e acaba perdendo o implante, enfim. Vocês notificam esse paciente, vocês têm um contrato de prestação de serviços falando sobre todas as obrigações do paciente, falando do dever dele de retornar ao consultório. Vocês têm um termo de consentimento específico para cada procedimento ou tratamento que vocês fazem. Não adianta usar aquele termo genérico de uma folha. Isso eu canso de falar para os meus clientes, para os profissionais da saúde e da estética, que, gente, uma folha só, que não fala nada, o paciente está ciente dos riscos, dos efeitos colaterais, aqui não serve para nada, tá? Eu bato muito nessa tecla, porque se Deus me livre acontecer isso, mas supondo que vocês recebam um processo judicial, a primeira coisa que o advogado que vai defender vocês
Cadê esse prontuário? Preciso ler o prontuário, porque existe até perícia no prontuário. Lógico que esse paciente vai passar por uma perícia judicial, vai lá um profissional de confiança do juiz ali do fórum, fazer uma consulta, uma avaliação, né, uma perícia naquele paciente, enfim, mas ele também analisará o prontuário e vai ver se o prontuário está completo ou não. E eu já me deparei também com algumas ações para fazer defesa de profissionais que não eram meus clientes, e aí chegam até mim porque o paciente reclamou, porque o paciente entrou com um processo, supondo o uso indevido de imagem, isso foi uma situação que aconteceu, e aí eu solicitei o prontuário ali da paciente para poder fazer a defesa, e o profissional me falou, Fernanda, eu tenho o contrato aqui. Quando eu fui ver esse contrato, primeiro que ele não estava assinado. Contrato que não está assinado não vale de nada. E segundo, uso de imagem. O termo de uso de imagem, ele precisa ser específico caso vocês vão postar o resultado do paciente nas redes sociais. Eu peguei ali um termo de uso de imagem extremamente genérico, falando assim que o paciente, ele havia autorizado o uso da imagem em congressos e artigos científicos. Acontece que esse profissional pegou esse termo, deu para o paciente assinar e usou a imagem do paciente nas redes sociais. Resumindo o que aconteceu, óbvio que esse profissional acabou sendo condenado ali por dano moral, uso indevido da imagem, porque era o quê? Um termo genérico, era um uso de imagem genérico que não autorizava postar em Facebook e Instagram e sites. Então, caso vocês façam o uso de antes e depois do paciente, lógico que cada profissão tem o seu código de ética e precisa seguir as diretrizes dos conselhos. E isso eu falo, médico, dentista, fisioterapeuta, biomédico, farmacêutico, enfim, todos, na hora que forem postar o resultado, um antes e depois, precisa seguir os requisitos de cada conselho de classes, tá? E aqui, nesse produto que eu criei pensando em vocês, abarcam todas essas situações que eu estou aqui comentando e, lógico, outras mais, milhares de mais. Sabe, não é um curso de direito, ele é assim, eu falo, é um arsenal jurídico, são situações que durante todos esses anos, atendendo profissionais da saúde e da estética, eu compilei em alguns produtos. Lógico, aqui a gente está falando de um combo de 3 produtos de segurança jurídica, passando por como fazer publicidade nas redes sociais, Lei Geral de Proteção de Dados, lógico, focando muito na documentação. A documentação é a principal arma que vocês têm para lutar, é a principal prova que vocês têm quando vocês vão fazer uma defesa judicial. Lógico que a gente acaba até explicando da importância das comunicações por WhatsApp, e não que ele seja uma prova, eu não falo de uma prova isolada, as conversas de aplicativos de mensagens, mas elas servem para corroborar, ela dá maior robustez, talvez, nessas tentativas de comunicação. Aquele paciente que é muito intransigente, que está abandonando o tratamento, que não quer seguir a risca, ou às vezes aquele paciente que até está omitindo ou alterando a verdade dos fatos, e a gente consegue ali pegar ali no ar algumas situações favoráveis ao profissional da saúde e da estética. Porém, eu quero chamar a atenção de vocês que esse é um produto que a gente não vai falar de juridiquês, vai ser algo muito palpável e muito focado na realidade hoje de clínicas de saúde e clínicas de estética. Vou colocar aqui para vocês alguns documentos que estão também nesse pacote, nesse combo que eu fiz para vocês, como termo de consentimento, de toxina botulínica, mas a partir dali vocês conseguem utilizar para outros, eu falo assim, a estrutura, né? Pensando na estrutura de outros procedimentos, uso de imagem, confissão de dívida, enfim, são vários documentos. Eu trouxe aqui os 10 principais que são utilizados hoje no escritório. Isso aqui é um gostinho daquilo que vos espera. Tudo isso, por exemplo, se vocês fossem contratar com um advogado, no mínimo, mas eu falo assim, eu até brinco, no mínimo, de 10 a 15 mil reais. Mas, no mínimo, pensando assim, em poucos procedimentos, tá? Isso é mais ou menos um valor cobrado em escritórios, enfim. E hoje, vocês estão com valores incríveis, um preço bem interessante para começar 2026 com segurança jurídica na sua clínica. Eu resolvi dar esse presente para vocês, porque eu quero que você
domine, sabe? Fala assim, que você tem um poder, que você domine o atendimento na sua clínica, que você não tenha medo, que você não se sinta refém do paciente. E lógico, nós temos aqui o Código de Defesa do Consumidor, afinal de contas, também falarei de Código de Defesa do Consumidor nesses produtos, e você não gostando desse combo que você vai estar adquirindo, você terá o seu dinheiro de volta em 7 dias. Ou seja, caso você adquira esse produto e você não goste, eu te devolvo o seu dinheiro. Bom, esse foi um resumo do que vem a ser esse produto. Espero que vocês gostem. Afinal de contas, são situações que acontecem diariamente para clínicas de saúde e clínicas de estética, e eu espero realmente que seja muito útil na sua atuação. Muito obrigada. Tenham bons estudos e muito obrigada pela confiança em meu trabalho. Eu sou Fernanda Azanha Angotti, advogada especialista em Direito Médico Odontológico e da Saúde.